Olá, amigas e amigos do Redação em Gotas. Saudações a você que mais uma vez nos acompanha em mais um vídeo, uma microaula. O tema de hoje, vocês já devem estar vendo aí no próprio YouTube, é regência. Regência verbal, regência nominal, né? Mas antes de falar sobre regência conceitualmente, explicar o que é, eu quero apresentar quatro frases. Quatro frases e que nós vamos analisar. E a partir daí vamos falar de regência. Né? Faremos um pouquinho diferente do que fizemos em algumas outras vezes. As frases são essas. Prestem atenção. São frases muito comuns. Né? São frases do dia a dia, bem semelhantes ao que nós estamos acostumados a falar, a ouvir. Né? Até oportunamente quero falar um pouco de linguagem oral, linguagem escrita, linguagem informal ou coloquial e a formal, né? Há muita coisa a se discutir, mas são frases muito comuns e vamos analisar a questão da regência. A primeira, a menina que eu gosto é linda. A menina que eu gosto é linda. O filme que assisti ontem é muito bom. O filme que assisti ontem é muito bom. É a frase 2. Agora a frase 3. O livro que eu me referi está esgotado. O livro que eu me referi está esgotado. E a última, a frase 4, né, para finalizar essa apresentação de frases, depois iniciaremos a análise, é: a profissão que me interesso é geografia. A profissão que me interesso é geografia. Pois bem, já apresentei as frases, repeti, né, talvez nem precisasse mais repetir por via das dúvidas. O que elas têm em comum? Hã? Em primeiro lugar, as quatro frases elas configuram períodos compostos. O que são períodos compostos? São aqueles em que há duas ou mais orações. E no caso são períodos compostos por subordinação. Ou seja, existe a oração principal e a subordinada. Né? Poderia até haver mais, né, subordinadas. Há períodos compostos enormes, com várias orações. No caso das quatro frases, todas têm duas orações, a principal e uma subordinada. A primeira, a menina que eu gosto é linda. Qual é? Só para. Não vamos nos deter muito em questão de nomenclatura, é, principal subordinada, mas só uma rápida análise nesse aspecto. A menina que eu gosto é linda. Qual é a principal? A menina é linda. E no meio da frase, né, se interpondo, vem a oração subordinada, que eu gosto. O que acontece? Todas estão gramaticalmente corretas? É a pergunta que eu faço. Alguém já percebeu algum erro? Pois é, todas elas apresentam um erro. E o mesmo tipo de erro. Né? E qual é o tipo de erro? Justamente relacionado ao tema da aula, regência. Agora sim, o que é regência? Eu vou explicar de um modo bem básico, né? Sem explicar conceitualmente, com palavras ou conceitos um tanto complicados. Mas enfim, é aquela velha questão. Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Pois é, e vejam só. A menina que eu gosto é linda. Qual é o erro de regência? Pois é, quem gosta, gosta de, no caso de alguém. Então, a regência correta, no caso, e ligando até uma oração a outra, né, com o chamado pronome relativo, né, aí é uma outra questão, não vamos entrar detalhadamente agora, seria a menina de quem eu gosto, porque quem gosta, gosta de algo ou alguém. A menina de quem eu gosto é linda. Poderia ser também da qual, né? A menina da qual eu gosto, ou então mesmo de que, né? Da qual eu gosto é linda. Porém, por se tratar de uma pessoa, né? A quem se está se referindo, no caso menina, é mais adequado, é mais conveniente usar o quem, né? Então, a menina de quem eu gosto é linda. Então, precisava desse de a mais, porque quem gosta, gosta de, né? E trocando o que pelo quem, só para ficar mais adequado, não é errado usar o quem, ou da qual também poderia ser correto, né? Não haveria problema, mas mais adequado usar o quem, como eu falei, por ser uma pessoa. Agora, a segunda frase.
O filme que assisti ontem é muito bom. Pois é, já falei, tem erro, né? Todas têm erro. E erro de regência. Qual é o erro de regência? Está relacionado ao verbo assistir. Assistir no sentido de ver um filme, uma peça, uma cena, né? Precisa do a. Quem assiste, assiste a alguma coisa, ou a uma cena, a um filme, a uma peça, né? Nesse sentido. Claro que no dia a dia, coloquialmente, é quase não usado esse assistir a, né? A preposição a junto com assistir. Mas é o correto, gramaticalmente. Estamos falando aqui, esse canal é para redação, é para português, né? É para melhorar o português, ter redações melhores. E na hora do vamos ver, na hora da redação precisa, né? Tem que acertar, não pode errar, né? Então, claro que são frases coloquiais que geralmente não constam numa redação dissertativa argumentativa, né? São frases do dia a dia, mas que servem de modelo para outras frases mais complexas, né? Que são mais, se não comuns, pelo menos mais apropriadas, né? Para uma redação dissertativa. Mas enfim, o filme que assisti ontem é muito bom. Qual é o erro? Quem assiste, assiste a um filme. Então o certo seria: o filme a que assisti ontem é muito bom. Ou então o filme ao qual assisti ontem é muito bom. Precisa do a antes do que, ou então ao qual, né? E claro, se fosse peça, deveria ser a qual, no caso de, usando o qual, a qual com crase no a, né? Ok? O livro que me referi está esgotado. Qual é o erro? Quem se refere, né? Ou mesmo quem faz referência, aí no caso mudamos de regência verbal, que é do verbo referir-se, para fazer referência, né? Mas seria a mesma coisa, o raciocínio mesmo, fazer referência a alguma coisa. A referência já é nominal, a regência, né? Quem faz referência ou se refere a um livro, a qualquer coisa, né? Então, o livro a que ou ao qual me referi, né, está esgotado. Por fim, a última frase. A profissão que me interesso é geografia. Quem se interessa por alguma coisa. Então precisa da preposição por. Então seria a profissão por que me interesso. Aí no caso não é o porquê que nós até já analisamos em outra aula, aquele porquê tradicional. É o porquê no sentido de pelo qual, que também seria totalmente apropriado aí. A profissão, só que pela qual, né? Por ser feminino, a profissão pela qual me interesso é geografia. Ou então a profissão por que e separado, né, me interesso é geografia. É claro que no caso do verbo interessar, poderia até haver uma espécie de inversão, porque poderíamos dizer a profissão que me interessa, com a no final do verbo, é geografia. Só que aí muda a profissão que era objeto vira sujeito. A profissão que me interessa, que me desperta interesse. Até aí tudo bem, pode manter o que sozinho, né? A profissão que me interessa é geografia. Mas, em se usando interesso na primeira pessoa do singular, eu me interesso, então é a profissão pela qual ou porque eu me interesso. O eu pode estar omitido, como já veio na frase, é geografia ou qualquer outra profissão, né? Cada um tem sua escolha. Mas enfim, entenderam o raciocínio? Né? É verdade que no dia a dia, linguagem oral, falando com amigos, a gente não presta muita atenção, né? Na regência, nesses casos, não tem grandes problemas. Eu não quero aí que vocês passem a falar 100%, né? Falar 100% correto com os amigos, né? Ou mesmo pela internet. É claro que a gente vê tanto erro, tanta bobagem aí, que pelo menos melhorar um pouquinho não faz mal a ninguém. Mas, enfim, na hora de escrever, ou escrever um texto de redação, uma redação para vestibular, no Enem, um concurso, ou então um documento, uma dissertação de mestrado, um TCC, ou tese de doutorado, o que quer que seja, aí não tem como, né? Tem que usar a linguagem correta, a não ser que se esteja reproduzindo a fala de alguém, aí é uma outra coisa, é uma outra questão, mas no nosso texto escrito, sendo um texto formal, precisa usar a regência correta. Certinho?
É isso aí, agradeço mais uma vez esta aula, espero que tenha sido uma aula que eu considero simples, né? Mas espero que tenha sido muito boa e que vocês, pelo menos na escrita, passem a não errar mais com relação à regência. Até a nossa próxima microaula, um grande abraço, tudo de bom!